Herói do Corinthians na vitória contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, Guinegão tem um salário baixíssimo na realidade do futebol brasileiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema. É real a chance de o Corinthians não conseguir se livrar do transfer ban até o fechamento da janela de inscrições. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história. Falo também sobre mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Memphis Depay, que voltou a jogar pelo Corinthians depois de 21 jogos. Ele participou da vitória alvinegra por 1-0 contra o Atlético na Arena da Baixada. E foi justamente por causa do gramado na Arena da Baixada que o Memphis resolveu se posicionar em suas redes sociais. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, a grama artificial mata o jogo. Brasil, quando vocês vão ouvir os jogadores? Interrogação. Memphis não gostou da experiência. Bora falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente de Guinegão, atacante de só 18 anos de idade, que virou herói do Corinthians depois da vitória por 1-0 contra o Atlético Paranaense na noite dessa quarta-feira na Arena da Baixada. Foi do Guinegão o gol corintiano. Atleta que inclusive fez 3 gols nos últimos 3 jogos, já havia balançado as redes do Juventude e também do Vasco da Gama. Importante, o Guinegão ganha apenas R$20 mil por mês. Aí você deve estar pensando, mas não é um salário ruim. Na realidade do futebol, especialmente para um clube como o Corinthians, cuja capacidade de faturamento gira na casa de R$1 bilhão por temporada, esses R$20 mil são dinheiro de pinga. O grande problema é que quando você tem um salário baixo de um atleta, a multa rescisória no Brasil é baixa. Hoje, para tirar o Guinegão, bastam R$40 milhões. O torcedor do Corinthians não precisa se preocupar, até porque o Guinegão, que está desde os 9 anos de idade no Corinthians, não tem nenhuma intenção de trocar o Corinthians por um rival. Diretoria alvinegra, inclusive na última terça-feira, antes da viagem para Curitiba, já havia alinhado uma renovação de contrato com o Gui. O vínculo atual, que se encerra em dezembro de 27, vai passar a ter 5 anos de duração e vai permitir ao Guinegão um belo reajuste salarial que vai aumentar consideravelmente sua multa rescisória. E a preocupação em relação a esse novo contrato se justifica, até porque 2 times da Inglaterra já haviam sondado a situação do atleta de enorme potencial e que tem se mostrado alguém com personalidade. Uma das grandes dúvidas em relação a atletas formados na base é se caras que se destacam nas fileiras inferiores vão ter coragem e personalidade para jogar no time de cima, e o Guinegão tem deixado isso bem claro. Só para completar o noticiário alvinegro, contar que Rodrigo Garro completou 16 partidas sem balançar as redes, é seu maior jejum com a camisa do Corinthians, se igualando ao da temporada passada de 2024. Já Memphis Depay, que voltou a jogar após 21 dias, entrou na reta final da partida e vai ser preparado agora para enfrentar o Palmeiras no domingo e também na partida de volta em 11 de setembro contra o Furacão. A nota triste do Corinthians nessa quarta-feira foi a lesão de Mateuzinho. Ele sentiu uma lesão muscular e deve desfalcar o Corinthians possivelmente no clássico de domingo contra o Palmeiras e também na partida de volta contra o Atlético Paranaense. O Corinthians não tem um reserva no restante do jogo contra o Furacão. A experiência se deu com o Félix Torres, que não deu conta do recado. Só para fechar de vez, registrar uma curiosidade, o Corinthians tem 5 jogos na Copa do Brasil dessa temporada. Sabe quantas vitórias? 5. 100% de aproveitamento, com 6 gols marcados e nenhum gol sofrido. Informação do Corinthians dessa quarta-feira, o Timão pode não conseguir realizar ou se livrar do transfer ban até a próxima terça-feira. Por que eu cito a terça-feira? É a data final para a janela de inscrições de atletas. Se o Corinthians não conseguir se livrar daquela dívida de R$41 milhões contra o Santos Laguna até terça-feira, não vai adiantar nada avançar em relação à contratação de atletas, porque ele não vai ter autorização da FIFA para registrar esses jogadores. Conversei com 2 fontes muito próximas ao presidente Osmar Stabile nessa quarta-feira e ambas asseguraram que é real o risco de o transfer ban seguir ativo mesmo na semana que vem. O Corinthians já fez 3 propostas diferentes ao Santos Laguna, a última delas com pagamento de 70% do valor à vista. O time mexicano não aceitou. A última esperança do Corinthians é recorrer à FIFA e a FIFA intermediar um acordo com o Santos Laguna, algo como, pessoal, o Corinthians já chegou a 70%,
aceitem essa condição para que depois o Corinthians parcele o restante. O problema é que o time mexicano anda bem intransigente, especialmente porque alega que fez várias tentativas de comunicação com o presidente Augusto Melo e foi ignorado em todas. Só para completar, o Timão também andou cogitando a possibilidade de antecipação de receitas, mas já desistiu, por exemplo, de ficar com 57 milhões de reais via LFU. Essa grana dependeria de o Corinthians aceitar a prorrogação do contrato com a LFU, a Liga Forte União. O contrato atual termina em 2029, ele precisaria ir para 2030 por exigência da LFU e o Corinthians não aceitou os termos do contrato. A saideira sobre o Timão, o Red Bull Bragantino fez proposta para levar Matheus Donelli, goleiro revelado pelo Corinthians, que virou a terceira opção, nem tem sido utilizado. Negociação está em andamento e pode ser concretizada nas próximas horas. Bora falar agora sobre o Corinthians e esse papo de que o Timão pode ter mais 4 reforços ainda na janela de inscrições que se encerra na próxima terça-feira. Vários setoristas do Corinthians têm trabalhado com essa informação de que o Fabinho Soldado quer mais 2 atacantes, um zagueiro e um lateral direito. Eu truco. Só para lembrar que nesse momento o Corinthians nem sequer pode inscrever atletas, ele tenta há pelo menos 2 semanas resolver um impasse com o Santos Laguna de 41 milhões de reais, essa dívida que impede o Corinthians de registrar novos atletas por causa de um transfer ban. Ainda que consiga resolver essa questão nas próximas horas, o Corinthians teria somente até a próxima terça-feira para acertar a contratação desses atletas e registrá-los no boletim informativo diário. Vale a lembrança de que em 8 meses de temporada o Corinthians só conseguiu contratar 2 jogadores, o Angeleri e o Vitinho. Quem vai me garantir que o Corinthians em menos de uma semana vai conseguir contratar outros 4 jogadores, fazer o pagamento desses atletas e ainda inscrevê-los? Posso assegurar que o Corinthians hoje busca pelo menos mais um atacante. Essa é a prioridade do diretor de futebol, Fabinho Soldado, e ele está bastante pressionado, correndo enorme risco de demissão, até por isso precisa mostrar serviço. Mas imaginar que 4 atletas possam chegar até a próxima terça-feira me parece bastante ousado. Caio César, que era um antigo alvo do Corinthians, não vai ficar no Al Hilal. Tem notícia importante, o Cruzeiro desistiu da contratação desse atleta, ou seja, o Corinthians tem caminho livre para fechar com um jogador que tem bastante qualidade, 21 anos de idade, seria certamente um candidato à condição de titular. Em relação a Vitor Sá, o Krasnodar segue irredutível sobre a pedida de 5 milhões de euros, o que torna o negócio bastante difícil. Zagueiro e lateral direito, o Corinthians pensou em várias possibilidades, mas não conseguiu encontrar jogadores baratos. O Ismael Barbosa, você tem informações desses 4 reforços do Corinthians? Acho que foi o Fabiani quem trouxe a notícia hoje, de que o Corinthians quer contratar 4 reforços até o fim da janela. Confesso que eu me assustei. O que eu tinha ouvido é que o Corinthians ainda tem a intenção de fechar com mais 2 reforços. Além do Vitinho, que já foi apresentado, o Agostinho Anello, atacante argentino/americano, que pertence ao Boston River, e mais um outro jogador brasileiro que atua no exterior. Imagina até que esse atacante esteja mais por um centroavante do que por um atacante de velocidade. É óbvio que desde que chegou, Dorival Júnior pede também a contratação de um zagueiro e de um lateral direito, mas a crise financeira é bem grande no Corinthians, tá? Existe muito problema para ter dinheiro. E até tem uma outra novidade importante que ajuda vocês a entenderem esse contexto. O Corinthians recuou numa negociação que tinha com a LFU. Quem é a LFU? É a Liga Forte União. É aquele grupo de clubes de futebol que discute e negocia direito de transmissão. O Corinthians faz parte da LFU e tem contrato até 2029. Por conta de toda a dificuldade financeira, o Corinthians pediu à LFU um adiantamento de 57 milhões de reais. Seriam 27 milhões com variáveis do Campeonato Brasileiro desse ano e mais 30 milhões de empréstimo, de adiantamento, tá? O pessoal da LFU disse, não tem problema, a gente empresta os 57 milhões. Mas, e aqui que veio a grande questão, a LFU exige que o Corinthians aumente o seu contrato em 1 ano. O vínculo se encerra em 2029, ele teria crescido até 2030. O Corinthians não quer, até porque negocia com o Flamengo a possibilidade de Flamengo e Corinthians partirem para um outro caminho, nem se filiarem à LFU nem à Libra. Eles querem negociar seus direitos de transmissão de forma isolada, fora de grupos, né? E essa renovação de contrato do Corinthians atrapalharia os planos da dupla, tá? Então, nesse momento, o Corinthians recuou nesse acordo de 57 milhões de reais, que ajudaria no pagamento do transfer ban do Santos Laguna e também com soluções de problemas de caixa ligados ou relacionados ao futebol,
Vale a lembrança de que o Memphis Depay não recebeu na semana passada os 11 milhões de reais de bônus por seus jogos e gols. Nicola, o Gabigol seria uma boa para o Corinthians. Carlos Araújo. O Carlos seria uma ótima para o Corinthians, para o São Paulo, para vários clubes. Imagina o São Paulo. O São Paulo precisa de centroavante, né? Cara, se o São Paulo conseguisse trazer o Gabigol, para mim faria um golaço. Mas o Gabigol já estourou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro e custa 2 milhões e 400 mil reais por mês. A conta não fecha. Tá aí, né, minha família? Muito obrigado por você assistir o nosso vídeo até aqui. Não esqueça de deixar like, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando realmente do Coringão, que jogou ontem na Arena Baixada, ganhou do Atlético Paranaense pelo placar de 1-0, gol do Gui. Gui Negão, um dos melhores meninos aí promissores da base do Corinthians dos últimos tempos, muito fazedor de gol, tem tudo para brilhar, mais um grande craque que está surgindo aí no Coringão, uma jovem promessa que vai render frutos pra gente aí em um pequeno até médio prazo aí de tempo. Valeu, um grande abraço, deixe aí no comentário seu elogio para o Guinegão, que arrebentou e marcou mais um gol, 2 gols seguidos contra o Vasco, agora contra o Atlético Paranaense. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!